estar junto nessa transmissão ao vivo, para levar um pouco, né, irmãos, de aprendizado também, né, e de relembrar o que nós já vivenciamos nas congregações. Na ocasião que tínhamos a oportunidade de ministrar os treinamentos, no ano passado foram milhares de irmãos que treinaram nos mais diversos treinamentos de segurança do trabalho, de guerra de incêndio, e é uma forma de relembrar, perdão, porque daqui a pouco, tudo voltando à normalidade, nós temos certeza que a Irmandade, com o prazer que sempre teve, vai voltar a trabalhar, e é importante a prevenção, irmãos. Nós não podemos ter acidentes, né? Então, de forma geral, irmãos, eu vou só fazer a introdução para partilhar para o irmão Emerson. Irmão, esse trabalho, já vem fazendo esse trabalho há algum tempo, e agora, nesse modelo, desse formato de transmissão, para ficar mais fácil, né, acessibilidade melhor para a Irmandade. Mas esse trabalho, irmãos, tem uma comissão por trás disso, né, assiste, são vários irmãos que representam o Estado de Minas Gerais, que foram considerados aí pela CTA e pelo Conselho de Anciães também. Não puderam estar aqui hoje pela questão, né, irmão, do número limitado de participantes, mas eles fazem parte, né, vários irmãos ajudaram na ideia desse trabalho. Irmãos, só relembrando que é algo que sempre falamos nos treinamentos, irmãos, é acerca dos fundamentos. Por que tem que preocupar realmente com a questão da segurança do trabalho? Tem vários fundamentos, a gente não vai aprofundar muito, mas de forma breve, nos perdoa. A palavra de Deus, irmãos, é importante sempre lembrarmos que tudo gira em torno da obra de Deus, o benefício da obra de Deus. Ocorre que o primeiro ponto, irmãos, está escrito em Tito 2, 13 e 14, irmãos, onde está escrito aguardando a bem-aventurada esperança e o crescimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e boas obras. Eu sempre falo no ensinamento que quando chega essa parte dessa palavra, que é para nós, o povo de Deus, que estamos na congregação, que vamos morar no céu, podia até parar o treinamento, né, irmãos? Porque se realmente nós somos esse povo especial zeloso, a gente vai dar atenção às normas de segurança, né, para nossa própria integridade. Então, o primeiro fundamento é a palavra de Deus, e segundo também tem, né, um relato que Moisés deixou escrito em Deuteronômio 22, verso 8, onde ele fala que quando vai edificar uma casa nova, faz um parapeito, né, ou seja, um guarda-corpo, né, para que não ponha corpo de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair nela. Então, esse é o primeiro ponto, que precisamos dar atenção à questão de segurança. O segundo ponto é o nosso estatuto, que é ideal que todos os irmãos tenham, inclusive os irmãos têm visto nos últimos cultos. Deus separou que no nosso portal da congregação que está no Brasil já tem o estatuto, né? Tem o estatuto lá, os irmãos podem baixar. É importante tomar conhecimento, irmãos, das nossas regras internas, né? O estatuto é uma regra interna da congregação. Ela contém todo o que permeia a obra de Deus na parte, principalmente parte material. Então, o estatuto, no artigo 1º, fala, irmãos, que a nossa finalidade é propagar o Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, o amor a Deus, tendo por cabeça só a Jesus Cristo, porque é o Espírito Santo. Então, é importante lembrarmos disso, irmãos, que a congregação é uma entidade sem fins lucrativos, né? Ela tem uma personificação jurídica, irmãos, e ela responde naturalmente à legislação também. E, por ser obra de Deus, mais do que nunca, é obrigação nossa, né, dos administradores, do ministério, cuidar e zelar pela integridade física e da saúde dos irmãos voluntários, né? Os irmãos que trabalham na limpeza, na cozinha, manutenção preventiva, demais setores também, como as construções e reformas, os próprios irmãos da saúde, enfim, irmãos, é obrigação nossa. E, irmãos, os principais fundamentos são esses. Agora eu vou passar para o irmão Emerson, que vai discorrer aí um pouco mais. Tem alguns videozinhos rapidinho também sobre a questão da prevenção
na cozinha da limpeza. E outra oportunidade, a gente poderá ter talvez, irmão, alguma outra live falando um pouco mais da manutenção preventiva, uma reciclagem para os eletricistas, enfim, vamos ver o caminho que Deus toma, todas as coisas, e Deus vai abençoar. Irmão Emerson. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, assim, bem sucintamente, a maioria dos irmãos, das irmãs que trabalham em cozinha e limpeza, que é o foco dessa apresentação, já conhecem, né, o que a gente vai acabar falando aqui durante essa conversa que nós vamos ter, mesmo porque já 99, se não 100% de todo o estado já passaram por uma conscientização ou treinamento na área de limpeza e cozinha. Nós vamos falar também alguma coisinha bem sucinta de manutenção, mas muito sucinta, porque a manutenção vai ter uma conscientização ou um treinamento de manutenção. Vai ter uma outra data para ele, vai ser específico disso, construção também, mas aqui é bem sucinto. E nesse primeiro slide, nós marcamos os principais riscos. Pode ser, irmãos, que durante toda essa nossa conversa, haja alguma coisa específica. Por exemplo, vamos falar de cozinha, pode ser que alguma cozinha trabalhe com fornos, pode ser que alguma cozinha tenha alguma panela de pressão diferenciada. Então, cada administração, na dúvida, pode nos procurar também. Mas a gente não vai entrar em um risco muito detalhado, alguma coisa muito específica de vocês. Nós vamos falar de algo mais generalizado, tá bom? Os principais riscos que a gente elencou foi a parte de queda, corte, carregamento de peso, queimadura, dermatites ou algumas alergias que se desenvolvem, né, por conta de uso de detergente, por exemplo. Pode haver choque elétrico, porque nós estamos trabalhando em limpeza, manutenção ou cozinha, e sempre tem a água envolvida, né? A cozinha, sempre o chão está úmido ou tem óleo, e daí pode acabar isso daí indo para alguma tomada, alguma coisa, e pode produzir algum choque elétrico, né? Mas além dessas questões que são realmente são riscos físicos ali, ainda existem as questões psicológicas, né? A nossa falta de atenção, ou algumas vezes nós estamos trabalhando, estamos contando alguma coisa para algum irmão, alguém que está do nosso lado, e tanto nós como a pessoa pode ter algum tipo de acidente por conta dessa distração. Então é importante nas nossas atividades, seja ela qual for, por mais simples que seja, sempre tem um risco envolvido, né? E às vezes a gente passa, por exemplo, um exemplo muito comum a gente usa um trajeto de casa para o nosso trabalho, por exemplo, e a gente sempre passa por uma determinada rua. Então, por aquilo estar sempre ali, aquelas residências, a gente acaba não percebendo muito bem aquelas situações que estão mudando ali na rua, né, completamente. E daí, de repente, vem uma pessoa de fora visitar ou passar por ali que nunca passa, daí começa a perceber, aquela planta é bonita, e a gente nunca tinha percebido antes aquela planta ali. Então, acontece da mesma maneira com os riscos. Às vezes tem um risco no nosso ambiente, onde nós estamos fazendo alguma atividade, e a gente não percebe, até mesmo dentro da nossa casa, não é assim?
delay aí na transmissão da internet do que nós estamos passando aqui para o tamanho da internet. Então é só para comentar aí o vídeo, né? E ao final do vídeo a gente fala um pouquinho mais. Reparem que a intenção desse vídeo repara que uma pessoa ou um bonequinho quis usar o capacete e os demais não quiseram utilizar, né? Irmãos, e às vezes a gente fica com uma certa vergonha, né? A vergonha por utilizar um óculos de segurança, vergonha por utilizar um capacete, alguns sentimentos que nós criamos por nunca ter precisado utilizar, ou no passado não era, vamos dizer assim, tão cobrado, né? Mas repare, irmãos, independente do que as outras pessoas pensem na sua segurança. Mesmo que outra pessoa fale alguma coisa, utilize utilize o bom senso e avalie o risco. Por exemplo, é comum às vezes as pessoas trabalharem com detergente, lavando louça e desenvolverem dermatite, desenvolverem alguma alergia na pele. Então, se eu tenho essa tendência, porque a dona de casa ou os esposos também que trabalham, que ajudam os esposos, também já percebe que já tem uma alergia, então já percebe que está desenvolvendo alguma coisa. Então, procura tomar um cuidado, usar uma luva. Se eu estou percebendo que o chão de uma cozinha é escorregadio, alguma coisa assim, utilize um calçado de segurança, né? É importante, porque principalmente chão de cozinha, né? Mistura água e óleo e acontecem muitos acidentes. Inclusive no próximo slide, né? Agora nós mostramos algumas situações referentes a quedas, né? E que não é só a queda, a pessoa cair no chão, né? A pessoa pode bater a cabeça, pode cair em cima de algum outro utensílio, algum equipamento. Então, existem diversas situações. Então, os irmãos não fiquem com vergonha. Ou mesmo que haja algum tipo de crítica de uma outra pessoa. Ou, às vezes, é muito comum a administração passar nas cozinhas, nas construções, nas reformas, nas diversas atividades que fazemos, e alguém da administração fala assim: irmão, usa um calçado de segurança. Os irmãos não se sentam desconfortáveis com isso, porque o que nós estamos fazendo é para a segurança da pessoa, nós estamos visando só a pessoa. Então, é por isso que nós disponibilizamos uma diversidade de equipamento de proteção: calçado, luva, óculos, capacetes, aventais e diversos outros equipamentos de proteção. É muito importante os irmãos usarem. Então, e principalmente aquele que está na frente precisa dar o exemplo. Então, assim, os irmãos que estão na frente não façam nada fora do que a administração, do que os procedimentos, mesmo porque nós precisamos dar o exemplo para aqueles que estão junto de nós, né? Lembrando que na congregação nós não temos um chefe, mas nós temos uma pessoa que ajuda. Às vezes é uma pessoa que tem mais experiência, às vezes é uma pessoa que está ali para responder alguma situação, mas lembrando que nós precisamos todos utilizar os equipamentos de proteção. Nessa parte aí da queda, então, falando desse slide, então repare que nós já comentamos que a queda pode levar a diversas outras situações. Ou, por exemplo, eu estou carregando um óleo, uma frigideira com óleo, por exemplo. Inclusive algumas cozinhas já não utilizam óleo, não utilizam frituras, né, vamos dizer assim, para justamente evitar acidentes, né? Então, algumas administrações elas já estão se adaptando para diminuir, para mitigar alguns acidentes. Então, daí, estou carregando óleo, estou com um calçado que eu vim da minha casa e, de repente, esse calçado está com o solado gasto e daí eu escorrego, esse óleo pode cair em cima da pessoa. Então, por isso que o calçado de segurança ele já é feito para isso, para utilizar. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer, a gente não pode abusar. Então, eu estou falando de um ambiente
que ele é escorregadio e de repente eu vou fazer alguma atividade correndo, né? Eu vou sair desesperado ou correndo para pegar algum outro item, e nesse momento é que pode produzir o acidente. Então, é importante ter uma sinalização também do piso escorregadio, é importante ter avisos dizendo que não é para fazer nenhum tipo de um movimento mais brusco, vamos dizer assim, e a gente sempre precisa ter muita atenção nesses ambientes, piso molhado, fritura, produtos químicos, o que acontece com aqueles que realizam a limpeza nas casas de orações. Vamos então agora para mais um vídeo. Então, normalmente eu deixo passar o vídeo e não comento nada até paralisar o vídeo, justamente para não tirar a atenção do vídeo, né? E a gente utiliza a animação justamente para quebrar um pouco a monotonia de só alguém falando, ou só lendo slide, né? Então tem um pouquinho de tudo para poder ajudar também aí e não atrasar o almoço, que daqui a pouco a gente tem almoço. Irmãos, assim, reparem que nós precisamos também cuidar da segurança dos outros. Repare que se eu observo que caiu alguma coisa no chão, como apareceu no vídeo, eu não vou lá e faço essa limpeza, outra pessoa pode se acidentar por conta disso. Acontece às vezes com equipamento elétrico, ou às vezes algum equipamento que eu estou usando numa manutenção, está com fio desencapado, uma extensão que tá com um pedaço de fio emendado e cai numa poça de água, daí alguém que pode utilizar essa extensão vai lá, liga a tomada e ponto, pode receber uma descarga elétrica. Então, assim, para evitar isso, é importante nós cuidarmos também da segurança do outro. Então, nós temos aí uma responsabilidade, né, sobre nós hoje. Além da nossa segurança, a gente precisa olhar pelos outros e novamente, não vamos se sentir desconfortáveis por alguém chegar perto de nós e falar assim, olha, utiliza um capacete, utiliza um óculos, utiliza uma luva para lavar louça, ou utiliza um óculos para lavagem do banheiro, ou para lavar alguma coisa, porque pode respingar um produto químico nos seus olhos. Utiliza a touca para fazer a alimentação, por conta que pode até cair um fio de cabelo na alimentação. Então, são situações que a gente precisa entender que não é que a gente está sendo, vamos dizer assim, subordinado a outra pessoa, mas as pessoas estão preocupadas também com a nossa saúde e com a nossa segurança. Então é importante os irmãos entenderem que vamos estar abertos a essas colocações, não vamos entender como crítica, como nenhum tipo de abuso, né? Então, no final a gente colocou aí algumas recomendações, né, referente à limpeza. Nós já comentamos óleos, gorduras, que é a questão da cozinha, produtos químicos escorregadios. Hoje diminuiu bastante com a implementação do CC Limp, né? Apesar que muitas congregações ainda não têm na sua totalidade implementado o CC Limp, são produtos já com certo nível de segurança
que vai diminuir o uso de produtos desconhecidos. Aliás, produtos químicos que a gente utiliza para limpeza, eles não podem ser desconhecidos. Tem que ser produtos químicos comum que vende-se no supermercado, alguma coisa assim. Nós precisamos ter acesso a diversas informações sobre esse produto químico, não basta só saber o nome. Então, por isso que a segurança do trabalho precisa ter um produto de limpeza comum, né? A gente não precisa falar marca aqui, mas os irmãos e as irmãs que realizam a limpeza já entenderam que eu não posso comprar qualquer tipo de produto de limpeza, mesmo que seja um mais baratinho, mas nós precisamos ter acesso a diversos itens de segurança desse produto, tá bom? Nós vamos agora para mais um vídeo, então. Então, o vídeo ele comentava sobre, a gente até falou sobre esse assunto, né? Então, primeiro que nada fazer correndo, subir escadas correndo, não precisamos fazer esse tipo de situação. Precisamos sempre tomar cuidado, mas o principal que chamou a atenção ali naquele vídeo é a utilização de sinalização. Então, tô fazendo algum trabalho de limpeza, coloco uma sinalização para a pessoa, alguém que transita por ali, ou se é um ambiente, às vezes é algum corredor de acesso ao público, então precisa ter esse tipo de sinalização avisando, cuidado, o piso está escorregadinho, não corra, ande, né? É comum a gente ver isso daí em diversos tipos de passagens, né? E o próximo slide a gente fala sobre a parte de queimadura. É muito comum, colocamos alguns exemplos aqui de queimadura, tanto na parte de cozinha, mas existem queimaduras também que são realizadas através de produto químico, ou até mesmo através de choques elétricos, né? Então, mais um exemplo, uma coisa assim importante, por exemplo, na cozinha, utilizar sempre, dar preferência à utilização das bocas do fogão na parte de trás do fogão, né? Porque assim você evita de ter, se tiver algum tipo de derramamento, alguma coisa, vai acontecer em cima do fogão e não em cima da pessoa. Dar preferência, né? Por isso que a gente pede para utilizar, como por exemplo, alguns equipamentos como mangote, né? É importante nesse caso, como aparece nessa foto, né, a chama, alguns alimentos eles têm gordura, muita gordura, e produz essa chama, né? Então assim, precisa ter mangote, tomar cuidado com os rostos, proteção para os olhos. Então, dependendo do alimento que vai ser feito, nós até inclusive aconselhamos se pode ser mudado essa estrutura, esse tipo de alimentação, dar preferência aos alimentos que não utilizam óleo, não utilizam esse tipo de processo, né? E também tomar cuidado com água quente. A gente fala de óleo, mas tem tantas outras coisas na cozinha. A água quente também é importante. O avental, né? Porque se vira uma panela dessa em cima da pessoa, cai em cima do avental, mas se a pessoa também não tiver com calçado de segurança, não queima as pernas ou o tronco, mas enfim cai em cima dos pés. Então por isso que é importante ter os equipamentos completos, né? Avental, mangote, luvas, né? Até mesmo para o manuseio das boas práticas de fabricação. Então é importante os irmãos entenderem que da utilização dos equipamentos.
Aqui nos próximos slides, então, nós trouxemos alguns exemplos de equipamentos de proteção, né? Pode ser que, dependendo do risco que tenha na cozinha ou que tenha no ambiente de limpeza, pode ser que tenha outra coisa, sim, com certeza. Existem equipamentos de proteção para todo tipo de atividade. Os irmãos e as irmãs podem ter certeza que a gente colocou aí somente alguns exemplos para ilustrar: um avental de PVC, uma luva para se mexer num forno. Então, vou abrir o forno, vou pegar alguma coisa no forno, eu tenho que utilizar essa luva azul, que essa luva é justamente para conseguir pegar as coisas quentes, né? Tenho que ter uma bota de PVC para não cair nada nos pés, alguma água quente ou óleo, como a gente já falou, o mangote, o extintor. Para aquele que é brigadista, sabe utilizar o extintor. O extintor ele tem que estar disponível dentro de uma cozinha, ele tem que estar disponível dentro de uma limpeza. Então, reparem que tanto na cozinha como na limpeza, precisa ter também uma pessoa que tenha conhecimentos para realizar, para manuseio do extintor, como é o brigadista, como o servo de Deus comentou na apresentação passada. Então, repara que as atividades que a gente tem dentro da congregação, nós precisamos ter pessoas capacitadas para cada atividade, né? Tanto na segurança como na saúde das pessoas. Então, por isso que está sendo desenvolvido esses trabalhos. Isso cremos que vai continuar e temos aí bastante trabalho pela frente, né? No próximo slide, a gente já acabou falando um pouquinho dos aventais, da luva, a hora que nós formos manusear objetos, manusear equipamentos. Aqui fala só sobre objetos no slide, mas não só objeto, equipamento. Procurem analisar o que aquela atividade pode fazer, pode te prejudicar. Porque, de repente, é como aquele exemplo que nós falamos, nós sempre estamos passando ali por aquela rua e a gente não percebe. Daí eu tenho alguma dúvida, eu chamo alguém da segurança do trabalho, alguém da administração e pergunto para ele: olha, por que eu preciso usar luva quando eu estou mexendo com detergente? E daí a pessoa pode explicar o motivo sobre isso aí. Então, sempre na dúvida, nos procurem também, me coloco à disposição para ajudar em informação, em exemplos. A gente tem bastante estudo de caso, tanto na vida profissional, vida pessoal. Então a gente consegue, e quando a gente não sabe de alguma coisa, a gente procura os demais também aqui do grupo. Alergias, importantíssimo. Às vezes a vida inteira eu nunca tive nenhum tipo de alergia e de repente numa fase da vida começou a desenvolver alguma coisa, mas eu sempre tomei cuidado. Normalmente as mulheres passam muitos cremes nas mãos, né, para ajudar no tato. Os homens já não passam tanto cremes, mas repara que sempre a vida eu fui cuidadoso comigo, e de repente numa fase da vida começa a aparecer as alergias, qualquer tipo de detergente ou qualquer tipo de sabão, ou às vezes até mesmo um sabonete pode desenvolver isso. Então isso daí é muito pessoal. A gente não consegue falar assim, olha, todos têm que usar porque vai dar alergia. Não tem isso, é muito pessoal essa questão. Os irmãos e as irmãs da área da saúde sabem sobre isso daí. Então, assim, é importante. Por que nós falamos para utilizar luva durante a lavagem de qualquer equipamento? Aí o slide ele está dando exemplo sobre a parte de cozinha e limpeza também, né? Então, assim, mas existem questões da manutenção, né? Às vezes eu vou lavar na construção, vou lavar uma betoneira, tem cimento, vou lavar algum item na manutenção e tem algum produto químico lá envolvido, óleo, graxa. Então, é importante que utilizemos as luvas apropriadas para cada risco. Então,
se eu estou usando um produto químico, então é uma determinada luva. Se eu estou lavando algum utensílio, é alguma determinada luva. Então, assim, é importante, tem uma infinidade de EPIs, como a gente já comentou antes, mas é importante os irmãos lembrarem, e na dúvida, qual a luva que eu vou utilizar para cada atividade, tanto a administração que os irmãos participam de cada um de vocês, como a gente pode também indicar para vocês. É quase que impossível aqui fazer uma listagem. É possível, mas é muito grande essa listagem, e o tempo que a gente tem aí para passar esses slides é muito curto. Então, por isso que a gente fala de uma maneira mais generalizada, para instigar justamente a pergunta. E os irmãos podem perguntar para o irmão da administração, para o departamento de segurança mais próximo de vocês. O departamento de segurança não sabendo, pode ir escalando até chegar aqui para assiste. Se nós não soubermos, nós vamos atrás da informação também, e um ajuda o outro. Essa é importante, é por isso que nós estamos aqui. E na verdade, essa apresentação é um pedido de ajuda para todos, né? Porque todos nós precisamos de ajuda. Ajuda um para cuidar do outro. É essa a intenção desse trabalho que está sendo desenvolvido na obra de Deus. É um cuidar do outro. Tem mais um vídeo para a gente assistir? Whoops.
Bom, então a ideia do vídeo foi mostrar realmente que às vezes nós precisamos ter um equipamento de proteção, como a luva, e às vezes nós podemos mudar a nossa atividade, a maneira de executar a nossa atividade. Às vezes eu estou usando um produto químico que agride, mas de repente eu posso utilizar um outro produto químico que não agride. Por isso que nós mostramos esse vídeo justamente para abrir um pouquinho, para mostrar alguma intenção que a gente pode mudar no nosso ambiente de trabalho, situações que a gente está percebendo que podem ser melhoradas, né? A nossa pele, ela respira. Então, se eu tenho a agressão de um produto químico ou de alguma coisa que está machucando ela sempre, ou às vezes até um detergente comum, está machucando ela sempre, ela vai abrir e vai dar lugar, tem uma maior probabilidade de uma contaminação, alguma coisa desse tipo. Nesse próximo slide, então, nós marcamos alguns produtos, alguns equipamentos de proteção que a gente utiliza normalmente na limpeza, mas não se limita a isso. Qualquer um desses slides não cessa aí, mas os irmãos têm que entender que é o mínimo, né? E pode ter a necessidade de outros equipamentos, dependendo da atividade que for realizada. Uma coisa muito comum também é a parte de cortes, né? Um risco bem considerável, né? Na cozinha, por causa da atividade de corte de carnes, legumes, ou até mesmo na lavagem de utensílios, né? Na cozinha, ou na manutenção, no uso de equipamentos, ou utilizar uma serra, ou utilizar um equipamento de corte. Na limpeza, às vezes, ou até mesmo no escritório. Eu não sei se alguém já fez algum tipo de cortezinho, até manuseando uma folha de sulfite, e simplesmente a gente se corta com coisas simples, né? Então é muito fácil o corte. Então os irmãos procurem utilizar a luva de malha de aço quando forem utilizar lâminas de corte. Então assim, ela utiliza em uma das mãos e na outra mão é utilizada a faca. Então, por exemplo, se a pessoa faz o corte, utiliza a faca na mão direita, a mão esquerda fica com a luva de malha de aço, né? Se a pessoa corta com a mão esquerda, a luva de malha de aço precisa ficar na direita, né?
Então, segura a carne ou o legume que está sendo cortado, por exemplo, na cozinha e com a outra mão é cortado. E é importante, né, lembrar, principalmente em equipamento, analisar se o equipamento ele tá seguro. Por exemplo, se tem alguma lâmina e essa lâmina ela tem algum tipo de anteparo para proteger as mãos de quando a gente está colocando alguma coisa. Por exemplo, corte de frios, né? Que às vezes é manual, a pessoa precisa ficar segurando uma peça de mussarela, uma peça de presunto, por exemplo, enquanto é feito o corte, e o corte é uma máquina que faz isso, né? Então, será que eu não posso colocar uma proteçãozinha para segurar essa peça, né? Porque daí eu não exponho os dedos, as mãos, mas sim essa peça empurra a outra, né? Então, são coisas que é importante os irmãos que estão no dia a dia observar se o seu equipamento está assim, e qualquer coisa que está faltando, que perceba-se que está faltando, conversa com a administração, porque o mais importante de tudo é a segurança das pessoas que trabalham aí, que realizam as atividades. Tem mais um vídeo? Embora o vídeo ele seja engraçado, né? Traz aí uma descontração, um momento de descontração, mas é importante os irmãos perceberem, as irmãs perceberem que no carregamento de peso, observar, eu consigo carregar esse peso? Então, assim, se é alguma coisa que está tampando a visão, eu tenho que enxergar o que está na frente na hora que eu estou carregando, e mais importante que isso, eu tenho que aguentar esse peso. Será que eu não consigo dividir esse peso, abrir essa caixa e levar item a item, ao invés de levar todos de uma vez? Ou será que eu não consigo trabalhar em duas pessoas, dois levam, divide o peso, fica mais leve, fica mais fácil de enxergar os riscos? Às vezes precisa subir escada para chegar com um saco de arroz, por exemplo, sacos de feijão, ou até mesmo baldes de água que eu preciso levar. Então dividam o peso ou coloquem menos carga para levar, porque assim vai ficar mais fácil, né? E também evita problemas referente à parte de ergonomia, né? Problemas de coluna, dores nas pernas, joelhos e assim por diante. Então existem nessa parte de carregamento de peso é importante observar que nós temos que prestar bastante atenção para não fazer além daquilo que a gente precisa. E depois nós temos também no próximo slide a parte de risco biológico, né, referente à limpeza. Às vezes tem a parte de exaustores que às vezes fica um pouco engordurado, porque o exaustor ele puxa essa gordura da cozinha ou embaixo de mesa, embaixo de pias, lixo, os lixos orgânicos, lixos recicláveis, todos bem tampados em área diferenciada da área de cozinha, que é onde está sendo preparado, tem que ter uma área específica para isso. Então é importante, nós temos o risco biológico do próprio banheiro, e hoje nós estamos passando pela pandemia, então nós estamos numa sala com poucas pessoas, e nós temos máscara e álcool à vontade. Eu não estou de máscara nesse momento, mas a minha máscara está aqui do lado. Então nós temos ainda esse risco biológico que está vindo por conta da pandemia, né, esse vírus.
E tem também o risco biológico referente ao que a gente está falando, que é a parte da sujeira, da gordura que fica acumulada. Então esse precisa de um cuidado da manutenção, da limpeza. Então, por exemplo, se eu trabalho na cozinha e observo isso, avisem aqueles que são responsáveis pela limpeza, pela manutenção, para que seja feito esse trabalho de limpeza e manutenção dos equipamentos. E os resíduos, eles realmente precisam estar em área apropriada, fora da área de preparo de alimentação. Utilização de toucas e máscaras no preparo do alimento é importantíssimo, e agora também a gente tem as atividades por conta da pandemia também, que vai exigir a utilização da máscara também, né? A restrição de proximidade das pessoas, a restrição, às vezes até de nós executarmos as atividades na própria igreja, que está paralisado. Mas nós cremos que logo isso vai voltar, então por isso que nós precisamos estar preparados para essa situação. Nós temos aí mais um vídeo. Mas é importante saber que esse vídeo, a ideia é lembrar que nós somos um time, né? E que tudo que nós fazemos precisa estar bem informado. As pessoas precisam estar informadas de tudo aquilo que está acontecendo. Então os irmãos veem algum equipamento que está com deficiência de manutenção, ou alguma coisa que precisa ser limpa, alguma coisa que precisa ser consertada. É importante informar, todos estarem cientes. Existem algumas cozinhas, inclusive, que eles têm quadros, né? E que eles começam a escrever diversas informações nesse quadro de como se fazer, coisas que estão comprometidas, coisas que precisam ser realizadas, para que todos leiam aquele quadro e vejam, tal equipamento está com defeito, não pode ser usado. O próprio equipamento, se ele está com defeito, é importante que ele seja até, inclusive, separado, né? Se o equipamento, existe esse risco de dano a alguma pessoa, é importante que ele seja mantido antes da utilização. É isso, meus irmãos. A minha parte foi essa. Espero que os irmãos tenham gostado. E nós, da Comissão de Segurança, nos deixamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer necessidade dos irmãos. Mas lembrem sempre de ter os irmãos da sua administração como apoio, né? Não se sintam, como é que eu vou dizer, ofendidos por alguém cobrar o uso do EPI. Não é cobrar a palavra certa, mas mencionar sobre a utilização do EPI. Agora tem mais dois irmãos já aqui na fila que vão comentar alguns assuntos. Vou passar então para eles. Deus seja louvado. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Irmãos, então, tudo que tinha que ser falado, acredito que já foi falado pelos irmãos aqui, irmão Emerson e o irmão Cláudio também, anteriormente. A gente da CISH aqui,
essa comissão. Só tenho a agradecer aos irmãos que disponibilizou, doou o seu tempo, um curto período de tempo aí para estar junto de nós nessa função que não é fácil. A gente só tem a agradecer aos irmãos, né? E para quem ainda não preencheu a lista de presença, ela continua lá, vai ficar lá um tempinho ainda. Pedir encarecidamente aos irmãos para que façam o preenchimento lá. E é isso, irmãos. Só tenho a agradecer a todos aí, né, nessa parte. É a primeira, né? Tá vindo aí como uma espécie de teste. Vão ter outras, se Deus quiser, Deus preparando, vão ter outras aí mais para frente. E é isso aí, tá joia? Deus abençoe os irmãos, a paz de Deus. O irmão Mel que vai vir aqui falar para poder encerrar para a gente, tá bom? Deus abençoe. Meus queridos, Deus abençoe os irmãos mais uma vez, né, pelo presença, né? Tá conosco, bastante irmãos aqui assistindo. Isso, vamos colocar agora aqui o gráfico maior. Deus abençoe os irmãos por ter participado. São 300 irmãos aí, teve um pico aí de 300 e pouco, mas 580, né? Você me corrigindo que chegou 580 irmãos, mas tá tudo certo, irmãos. A ideia mesmo é de trazer esse conhecimento dos irmãos, né, para a Irmandade, que de boa vontade tem disponibilizado a dar para nosso Deus essa mão de obra, essa oferta, né? A todos, mais uma vez, os irmãos conhecerem, irmão Emerson, falou sobre limpeza e cozinha, né, de Pouso Alegre, regional Poços de Calda, né? Irmão Cláudio, para cá, irmão Cláudio. Irmão Cláudio é da regional Administração Varginha, né? Ele está ajudando a brigada, né? E o irmão Henrique também de Varginha, esteve conosco aqui, irmãos, e apoiar esse grande trabalho. Então, Deus abençoe a todos que participaram, e pode colocar esse link aí, encaminhar esse link vai ficar no YouTube, irmãos, e dentro da preparação de Deus, quem sabe próximos dias, semanas, se for assim, a preparação de Deus, irmãos, a gente fazer os treinamentos também, monitor de segurança, reciclagem, né? Manutenção preventiva, que tem muitos irmãos já querendo voltar a fazer os trabalhos, irmão Emerson, na congregação, de manutenção preventiva, e tem alguns cuidados que precisamos tomar, principalmente no momento que nós estamos passando no país, que é essa pandemia. Tá bom, meus irmãos? Abençoe vocês, e por tudo, Deus te louvado, irmãos. Amém. Amém.